Outra ferramenta que pode ajudá-lo quando você está acompanhando espiritualmente as pessoas é fazer perguntas poderosas. É interessante porque quando vamos às Escrituras, vemos que Deus é um Deus que está constantemente fazendo perguntas. Quando vamos para Gênesis 3, a primeira pergunta aparece. Deus pergunta a Adão: Adão, onde estás? Não é uma questão retórica. É uma questão que visa provocar a reflexão em Adão sobre o que ele fez. Deus já sabe onde está, mas quer provocar uma reflexão na vida de Adão. Quando vamos para Gênesis 4, vemos outra pergunta potente. Quando Deus pergunta a Caim: onde está seu irmão Abel? Não se trata de uma pergunta meramente retórica. Deus já sabe o que aconteceu. O que Deus quer é provocar Caim a refletir sobre o que ele fez com o seu irmão Abel. Quando vamos ao Novo Testamento, vemos que Jesus muitas vezes usa perguntas. Ele diz aos seus discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? E quando eles lhe responderam, ele lhes perguntou novamente: quem vocês dizem que eu sou? Um professor da lei se aproxima dele e pergunta: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus não lhe responde: leia as 4 leis espirituais e faça a oração do pecador. Pelo contrário, o que ele faz é responder-lhe com uma pergunta: o que você lê nas Escrituras? O que diz a lei? Por que Deus faz perguntas? Porque as perguntas nos ajudam a refletir. Perguntas nos ajudam a pensar sobre o que estamos vivendo e o que estamos experimentando. Mas para que uma pergunta faça sentido, para que uma pergunta tenha valor, ela deve ser uma pergunta instigante. Se a pergunta não gera reflexão, é simplesmente algo que serve para satisfazer sua curiosidade, mas que não ajudará a pessoa que você está acompanhando espiritualmente. Então, pense nas seguintes características ao fazer perguntas e veja como essas características podem ser vistas nas perguntas de Jesus. A primeira característica é que ela deve produzir reflexão. Observe a pergunta de Jesus: quem dizes que sou? Ela força você a refletir, ela força você a pensar. A segunda característica de uma pergunta poderosa é que, além de gerar reflexão, ela deve estar focada na pessoa e em ajudar a pessoa. A pergunta não deve satisfazer sua própria curiosidade, mas a pessoa deve realmente ser capaz de ver que pode haver novas oportunidades, novas possibilidades. Quem dizes que eu sou? Uma terceira característica que uma pergunta deve ter para ser poderosa é que a pergunta ajuda a pessoa a avançar. A pessoa pode crescer, a pessoa pode vislumbrar novas oportunidades e novas possibilidades. Dessa forma, estamos ajudando a pessoa a ser capaz de estar ciente de sua realidade e suas possibilidades. Dizem que o que não sabemos nos controla, mas o que sabemos podemos gerenciar através de perguntas. Podemos ajudar a pessoa a pensar, refletir e, repito, a aumentar a consciência da sua própria realidade. As perguntas, para serem poderosas, também devem ser relacionadas a Deus. Uma das perguntas que faço com muita frequência quando acompanho espiritualmente as pessoas é esta: o que você sente de Deus que deve fazer? Se você perguntar a Deus sobre essa situação, o que você ouve? O que Ele está dizendo para você em seu coração? Como você relaciona as Escrituras a essa experiência e essa situação e essa realidade que você está vivendo? Por que você não para e pergunta ao Espírito Santo o que Ele tem a dizer sobre essa coisa sobre a qual estamos falando ou sobre a qual estamos dialogando? As perguntas serão uma das ferramentas que o ajudarão muito quando você estiver trabalhando no acompanhamento espiritual. Mas lembre-se de que não é qualquer pergunta que conta, não é a pergunta que satisfaz sua curiosidade, mas a pergunta que gera reflexão na pessoa, que a ajuda a aumentar a consciência de sua realidade e que a ajuda a ser capaz de ver as coisas da perspectiva de Deus, envolvendo sua palavra e envolvendo o Espírito Santo.